Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. E no programa de hoje nós vamos tratar sobre a fome e a insegurança alimentar em Porto Alegre. Segundo um inquérito sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19, realizado em dezembro do ano passado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, mais de 116 milhões de brasileiros não tinham acesso pleno e permanente a alimentos no final de 2020. Desses, 19 milhões estavam em situação de fome no país. De acordo com o IBGE, a insegurança alimentar aumentou 47% no Rio Grande do Sul nos últimos anos. Juntos com nossos convidados, vamos tratar sobre essa questão que com a pandemia tem se aumentado, tem se evidenciado mais. Para isso, convidamos a coordenadora da Unidade de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Carolina Breda, o membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, o vereador Matheus Gomes, e a coordenadora da Casa Emancipa da Restinga, Cristiane Machado. Muitíssimo obrigado pela presença de todas vocês. E vereador também, Matheus Gomes. Carolina, começo com você. Para a gente começar a entender, né, o que a prefeitura, né, tem feito para ampliar essa distribuição de alimentos para as famílias que estão em emergência alimentar agora durante a pandemia? Eu quero cumprimentar os outros colegas que estão aqui conosco hoje também. Obrigada pelo convite para essa participação. Então, a Secretaria do Desenvolvimento Social já atua há algum tempo com os restaurantes populares, né? Então, na situação da pandemia, estamos ampliando esse atendimento. Posso falar um pouquinho mais detalhado depois, se quiserem, quais são os restaurantes, quais os locais, mas são 4 descentralizados na cidade hoje. Estamos para ampliar para um quinto também, um quinto atendimento. Além disso, na nossa secretaria, a FASC, a Fundação de Assistência Social, né, que faz parte dessa secretaria, ampliou muito o seu atendimento com cestas básicas. Então, no ano de 2019, a FASC entregava em média 900 cestas básicas por ano. E de março de 2020 a março de 2021, a FASC entregou 130 mil cestas básicas para as famílias em vulnerabilidade no município. Então, esse foi um trabalho bastante ampliado, né? Vamos dizer assim, para esse momento. Os restaurantes, é importante que se diga, nunca pararam em toda a pandemia. A gente fez uma adaptação para entregas de marmitas, para que nós pudéssemos trabalhar sem interromper esse atendimento que é tão importante para a população vulnerável. Então, a gente atende cerca de 760 refeições por dia hoje. Logo, como eu falei, vamos ampliar para 860 refeições. E ainda uma perspectiva de abrirmos logo mais no final de semana, no restaurante do centro apenas, né, para atender a população em situação de rua. Então, acho que para a gente ir falando aos poucos, assim, no primeiro momento, essas foram as principais ações, mas a gente pode falar ainda, não sei se estão a par, mas temos uma portaria federal, a portaria 618, agora publicada em 22 de março, que vai ofertar aos municípios que estão em calamidade pública cestas básicas emergenciais. Então, estamos nesse momento realizando um pedido para o governo federal e trabalhando junto com a sociedade civil para ampliar esse atendimento, né? Sabemos que muitas famílias que não são o público normalmente atendido pela assistência social estão necessitando, né? Então, a gente tem pensado muito nisso, em ampliar esse atendimento para essa população. Eu acho que, para um primeiro momento, é isso, Felipe. A gente pode abrir um pouquinho mais, porque nós temos alguns planos também de adaptação nesse atendimento, mas acho que vou passar a palavra aos colegas e a gente vai falando um pouquinho mais. Quero ampliar esse atendimento aí, que a gente está pensando em algumas modificações também. Tá certo. Vereador Matheus, o tema ele foi discutido, né? A fome e a insegurança alimentar foi discutida em uma reunião da SEDECOM, da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, e um dos pontos que você trouxe, que chamou a atenção, foi o número de pessoas em situação de extrema pobreza aqui na capital. Pois então, Felipe, essa é uma situação que nos preocupa muito, pois a pandemia, para além de uma crise sanitária, ela agrava
os problemas econômicos e sociais do nosso país, e aqui em Porto Alegre nós estamos sentindo isso de forma muito intensa, né? Nós temos mais ou menos 130 mil pessoas que vivem em situação de pobreza na nossa cidade, né? Pobreza e extrema pobreza. E o fim do auxílio emergencial, por exemplo, no final de 2020, ele fez com que na região metropolitana de Porto Alegre, 220 mil pessoas caíssem para uma situação de extrema pobreza e mais de 330 mil para uma situação de pobreza. Para a gente entender isso em números, né? Se classifica uma pessoa nessas condições de pobreza ou extrema pobreza, aquela que ganha uma renda per capita de mais ou menos R$ 440 por aí. Isso é uma situação que não é condizente com o valor da cesta básica aqui em Porto Alegre, é a terceira mais cara do país, né? E está custando mais ou menos R$ 600 hoje, né? Para alimentar 4 famílias, né? Dentro de uma casa, 4 pessoas dentro de uma casa, perdão. Então, esse quadro que nós estamos vivendo, ele exige que o combate à fome seja tratado como uma política central por parte dos governos. É isso que a gente vem defendendo. Os números que a Carol apresentou representam um esforço muito importante por parte da FASC e toda a sua equipe, seu quadro de servidores, né? Fazem um trabalho fundamental na nossa cidade, mas a gente vê, quando olha para esses dados de empobrecimento da nossa população, que nós precisamos, na verdade, redobrar os esforços. A população em situação de rua, infelizmente, cresceu muito no ano de 2020, cerca de 40%, segundo a própria FASC. Então, é uma situação que exige uma ampliação do ponto de vista de recursos e de articulação do poder público com a sociedade civil, para a gente evitar uma situação de ainda mais dramaticidade na cidade de Porto Alegre. Nesse sentido, essa reunião que tu citaste, Felipe, na semana passada, que a Carol e a própria Cristiane participaram, ela apresentou algumas saídas importantes, como a construção de um fundo para a segurança alimentar na cidade de Porto Alegre, para que a gente mobilize mais recursos a serem empregados nesse sentido. E nós também apresentamos uma proposta, através do nosso mandato, que é a criação de um programa de renda complementar em Porto Alegre. Várias cidades da região metropolitana já têm uma política de transferência de recursos para as famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, e nós acreditamos que Porto Alegre também precisa urgentemente ter um programa de renda complementar. E é isso um tema fundamental para que a Prefeitura discuta e implementa. A Câmara de Vereadores aprovou, através da Comissão de Finanças e Orçamento, esse projeto de minha autoria, e agora nós queremos fazer essa discussão com o Executivo para que seja implementado urgentemente. Podemos falar logo mais detalhadamente sobre essas propostas, vereador? Eu queria perguntar para a Cristiane. Bom, de acordo com a Rede Brasileira de Renda Básica, cerca de 70% das comunidades de Porto Alegre utilizaram, né, o dinheiro do auxílio emergencial para a alimentação. Bom, no período que não houve o auxílio, como as famílias têm lidado com essa situação, Cristiane? Tem sido muito difícil para as famílias. A gente acompanha aqui na Restinga, através da Casa Emancipa Restinga, né? A gente tem auxiliado com 270 quentinhas até dezembro, na verdade foi até dezembro de 2020, todos os sábados. Quantas a gente mesmo? Começou com... Oi? Foram quantas mesmo? Eram 270 pessoas atendidas com quentinhas. Sim. A gente foi até o dia 19 de dezembro de 2020. E a gente teve que parar por causa do aumento da pandemia e de pessoas doentes que começaram a aparecer na né? Aí, mas a gente nunca deixou de acompanhar elas com a cesta básica, e isso só veio aumentando. O pedido da cesta básica, a gente acompanha essas famílias se necessitam a cada 20 dias ou a cada 30 dias. A gente tem feito esse acompanhamento também, e a gente notou que o ano de 2021, esse aumento, ele dobrou.
ele dobrou nas famílias, do aumento de famílias que precisam, porque o auxílio emergencial, além de ter tido um período rompido, ele agora diminuiu. Quer dizer que as pessoas perderam o emprego e agora um auxílio que não dá minimamente para fazer um rancho básico no supermercado com o valor que está os alimentos. Então, é dessa forma que a gente vem auxiliando e que a gente vê que as pessoas estão conseguindo se virar. É com auxílio das ONGs, auxílio das associações, é com auxílio da sociedade civil mesmo, muito mais, né? Porque a gente nota aqui um congestionamento através do CRAS, que está levando de 30 a 60 dias para poder atender cada família. Sim. Quer dizer, né, o trabalho que vocês fazem com a educação popular teve que, nesse período de pandemia, aí, se adaptar e também fazer um pouco de assistência social a essas pessoas que precisam. Sim. Sim, a gente teve que mudar. Aliás, foi muito drasticamente, né? A gente mudou de educação popular, educação cultural para assistencial, né? E foi um desafio que tem sido importante para a comunidade da Restinga. Ele tem sido diferencial porque é através de nós que as pessoas conseguem garantir os seus alimentos, né? Conseguem garantir as suas refeições e a gente também consegue auxiliar em outras coisas que não dependem só da alimentação, né? Que muitas vezes a gente tem que levar, acompanhar as pessoas nos atendimentos para garantir que elas possam ser atendidas, né? E ter os seus direitos garantidos, seja nos serviços de atendimento social. Sim. Bom, Carolina, você falou aí no começo do programa sobre, né, os esforços que estão sendo feitos para ampliar aí, né, a distribuição de cestas básicas. Você falou aí de uma portaria que vai fazer com que, né, os municípios possam ofertar. Explica um pouquinho como que essa portaria pode ajudar e, de fato, se vai conseguir realmente ampliar. É uma venda de recursos? Como é que vai funcionar isso? Pois então, essa portaria específica, Felipe, ela está prevendo uma única entrega de cestas básicas. Então, embora a gente esteja pedindo um montante bem alto, é uma única entrega. Então, é claro que a gente vai ter que fazer construções aqui no município, porque a pandemia tem se mostrado muito mais ampla, né, num período muito maior do que nós achávamos inicialmente. Então, o que ocorre? Com os recursos que nós tínhamos no ano passado, ampliamos esse atendimento de cestas, daí pensando de maneira contínua, né? E para colocar aqui que tem se feito um esforço internamente na secretaria para que esse número, então, hoje, cerca de 10 mil cestas que a FASC tem entregue, seja migrado, e aí o Matheus falou nessa questão de renda mínima, né? Não seria propriamente uma renda, mas que seja migrado de cesta para valores dentro de um cartão, para que as pessoas possam escolher os seus alimentos. Isso é algo que a gente acha bastante importante, que não seja só essa cesta pré-definida, né? Então, seria um valor, um voucher de valor para compra de alimentos, com algumas delimitações, claro, né? Para que esse valor seja usado realmente para essa finalidade, para compra de gás também. E dentro disso, acho que é importante, das construções que a Secretaria está fazendo, a ideia é que esse cartão ele sirva um pouco assim, numa lógica de um menu, que a gente vai, a partir dos critérios, determinar como é que vai ser dada essa saída. Um exemplo, famílias que têm empreendedores, né, que já tem, por exemplo, vamos pensar num pipoqueiro de bairro, ou algum outro trabalhador que teve a sua renda perdida, né, nesse período de pandemia. Ele vai poder optar por esse valor da renda ou, de repente, por um crédito, um auxílio em crédito, para que ele consiga, por exemplo, comprar um carrinho de pipoca, dando um exemplo aqui. Então, nessa lógica, a ideia é ampliar o menu de alternativas, no sentido que o Matheus vem nos colocando de renda, né? Claro que eu acho que o Fundo de Segurança Alimentar, que eu realmente tenho falado a respeito, eu acho que é importante pensarmos, ele vai ampliar as possibilidades, pensando na ampliação de recursos municipais para isso. Então, só quero deixar aqui uma colocação que eu acho importante.
o sistema de segurança alimentar, ele não tem um recurso pré-definido, embora a alimentação seja um direito básico, né? Então, nós não temos um recurso pré-definido como educação, saúde, e eu acho que nesse momento de pandemia, onde essa necessidade se amplia, a gente tem que voltar a pensar nisso. Então, se a gente não tem um recurso definido, pelo menos que esse fundo possa ser um caminho, eu imagino, para que essa renda possa ser possível. E os critérios para isso vão ser determinantes, né? Se a gente não puder atender num número muito amplo, que a gente consiga definir critérios claros para distinguir quem são as famílias que vão ser priorizadas. E, infelizmente, às vezes a gente tem que fazer escolhas. E elas são duras, né? Mas só mais uma questão. O aluguel social também possivelmente entrará nesse cartão. E para fechar aqui, Felipe, não quero me prolongar muito, esse trabalho de microcrédito, tá? Ele está em desenvolvimento junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e não apenas com o desenvolvimento social. Então, é um trabalho intersetorial bastante importante que vem sendo construído. Espero que a gente possa logo mais ter boas notícias nesse sentido. Perfeito. Vereadora, a Carolina trouxe algumas questões aí que, inclusive, foram muito discutidas nessa reunião da Comissão, né, de Direitos Humanos, e queria entender um pouquinho mais sobre essas propostas. Vamos começar pelo fundo, vereador. A ideia do fundo, então, é construir realmente, né, de forma coletiva, um fundo para que recursos possam, né, subsidiar aí, alimentos para as pessoas. Daqui a pouco, de onde poderiam vir esses recursos, vereador? Achei a ideia do fundo muito importante, né? Foi uma proposta que a Carolina desenvolveu na nossa reunião da comissão e de pronto já foi aceita, né, pelos vereadores que estavam presentes, e eu já entrei em contato, inclusive, com a Secretaria de Governança, o secretário Castro Gildo, para que a gente possa concretizar essa demanda, fazer uma reunião e ver de que maneira a gente faz ela se tornar real, porque, infelizmente, né, o Brasil, ao retornar para o mapa da fome, e o conjunto das suas regiões metropolitanas vivendo essa situação, como é o caso de Porto Alegre, necessita que nós olhemos para o conjunto do orçamento, das demandas que são delimitadas a cada ano pelo governo municipal e, bom, vamos ter que pensar qual a quantidade de recursos que vai para a questão da alimentação. Nós fizemos um estudo para pegar o tema da renda complementar, né, através das receitas correntes líquidas do município, certo? E consideramos viável que uma parcela dessas receitas, para pensar nas receitas do município, né, prioritariamente, sejam destinadas para o tema da renda complementar. Isso pode valer para o fundo? Na nossa opinião, também pode. Certo? À medida que a gente discuta, né, um escalonamento de prioridades dentro do orçamento, e para nós o combate à fome, nesse momento, precisa estar em primeiro lugar. Uma outra questão importante, está sendo debatida agora uma política de tributação na cidade de Porto Alegre, né? E uma proposta que viabiliza, né, uma melhor condição para o pagamento dos devedores da nossa cidade. Se nós olharmos, né, primeiramente para essa discussão, eu sempre acho importante ver a distinção entre um grande devedor, uma pessoa que está na condição que a Carol falou, um pipoqueiro, um morador da Restinga, que por hora tenha alguma pendência nesse sentido, e a gente fazer um escalonamento também. Então, na minha opinião, os grandes devedores da cidade precisam ser cobrados de maneira distinta. E aí nós estamos falando, por exemplo, de bancos, né, de grandes empreendedores aí da especulação imobiliária de Porto Alegre, precisam ter uma relação diferente também com a quantidade de tributos e com essa perspectiva de cobrança. Então, daí eu acho que está colocado uma possibilidade da gente ter recursos também. Esses dias foi divulgada uma matéria no jornal Matinal que falava, por exemplo, da dívida de um grande banco de Porto Alegre, do Grêmio, né, um grande clube de futebol, e do Ronaldinho Gaúcho, né, uma personalidade da nossa cidade que tem muito dinheiro, certo? E só do que eles deviam de tributos, nós já poderíamos pagar uma rodada
de um programa de renda complementar, que na forma como nós estamos defendendo hoje, ele significa um repasse de R$ 200 mensais para cada família, para cada pessoa, na verdade, em condição de pobreza ou extrema pobreza. É uma política ousada? Com certeza. Ela significaria fazer com que Porto Alegre caminhasse no sentido de sair do mapa da fome, certo? Mas para ações mais recuadas, digamos assim, né, nós já teríamos recursos a partir dessa fonte. Então, nós vamos ter que estudar. Eu estou colocando 2 opções aqui. Pode ser que tenham outras no diálogo com o Executivo, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a Secretaria que cuida da área econômica aqui de Porto Alegre também. Nós podemos achar outras possibilidades. O que nós não podemos é ficar numa situação onde as políticas que tem, repito, são muito importantes, são produto de um trabalho intenso e dedicado dos trabalhadores da assistência social da nossa cidade, mas ainda, né, nesse momento que nós estamos vivendo, não conseguem atingir a totalidade da população que está passando por dificuldade, que está numa situação de miserabilidade em Porto Alegre. E é isso que nós almejamos daqui para frente, conseguir atingir, de fato, essas pessoas com recursos que venham de diferentes fontes, seja a portaria do governo federal, seja a articulação com o governo estadual também, né, e buscando as fontes que o município tem para chegar nessa possibilidade. Pois é, Cristiane, e como é que vocês têm visto essas propostas aí, né, mencionadas pela Prefeitura, também aqui pelo vereador Matheus Gomes, né? São processos aí que estão sendo pensados, né, para essa articulação ser feita, mas enquanto isso, né, a fome, ela acontece, ela está na porta das pessoas. E aí eu queria entender um pouco como que vocês pensam com relação o que vocês pensam com relação a isso e o que de fato pode ser mais rápido daqui a pouco para isso melhorar. O que o Matheus traz é muito importante e traz também uma esperança, assim, se for imediato, se acontecer logo, vai ser excelente para as pessoas, né, para a sociedade, para as comunidades. Eu falo na Restinga porque eu moro aqui a minha vida toda, então eu conheço bem o território. Mas eu acredito que outras comunidades também passam pela mesma dificuldade que a Restinga, que a comunidade, que as pessoas empobrecidas, né, na cidade toda estão passando nesse momento de Covid. A gente está falando especificamente do momento da Covid. E a gente está usando um termo que foi usado a partir da Segunda Guerra Mundial, que é a segurança alimentar. Então, assim, é muito terrível o que a gente está passando. E essa busca que o vereador Matheus está fazendo é uma busca importante, é uma busca que vai trazer, sim, um momento mais seguro para as pessoas, mas a gente precisa ir além. O que a Carolina também traz sobre a movimentação da FASC, da Prefeitura, a gente precisa ver isso acontecer mais concretamente. E eu sei que a gente precisa passar por esses problemas que a gente ouve aqui das pessoas, que a gente atende antes. A gente faz um monitoramento das famílias, porque as famílias são populosas, na periferia é assim que acontece, as famílias populosas. Então a gente está falando de família que às vezes são 15, são 17, são 9 pessoas dentro de uma casa, dentro de um barraco. Então essas pessoas, a gente monitora elas, porque a gente sabe que elas precisam de um cesto básico a cada 20 dias, não vai durar um básico para elas 30 dias. Então, todas essas medidas que a Carolina traz e o vereador Matheus, elas são importantes para as comunidades, sim, elas são importantes para a nossa sociedade. De ouvir eles falar, de ouvir o vereador Matheus falar, assim, eu já fiquei aqui cheia de esperança, já fiquei aqui, uau, que logo aconteça, assim, já na expectativa. Já fiquei logo pensando em traduzir e passar isso para as pessoas, porque a gente precisa logo a gente precisa que o município logo uma decisão para que a gente possa tirar as pessoas dessa miserabilidade, que eu posso dizer que está terrível aqui na Restinga. Sim, realmente é um tema urgente que ele precisa realmente ser resolvido e nós estamos aqui discutindo, né, possíveis soluções que podem ser feitas aí a curto e médio prazo, né?
E Carolina, nesse sentido, assim, você mencionou aí essas várias ações. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre essa questão do fundo aí, né? Talvez, na sua visão, pode haver alguma dificuldade daqui a pouco com relação a investimentos, arrecadação de investimentos, de recursos, ou daqui a pouco articulação interna também para esse fundo ser implementado? Como que você enxerga isso? Então, Felipe, eu acho que é um diálogo que está iniciando, né? Então, certamente temos ainda muitas construções para discutir, como é que é viável, qual é o recurso que vai ser lá colocado, né? Mas é algo que nessa pandemia eu me deparei, assim, com essa questão. Sendo um direito básico, né, alimentação, por que é que a gente não tem recursos pensados especificamente para essa finalidade? Então, assim, eu acho que a pandemia, ela está nos dando essa oportunidade. É claro, a gente já tem aí um ano, né? Eu acho, mais de um ano. Eu acho que a gente não levou em conta que isso poderia perdurar por tanto tempo. Então, quando eu me vejo também falando nisso, eu penso, nossa, emergencial, né? Algo emergencial já não é. Mas ainda assim, acho que está a tempo, né? Estamos em tempo de voltar a falar sobre essa questão da alimentação como um direito básico que deve ser garantido, porque justamente porque a gente está vendo que está se prolongando, vai se prolongar por 21, certamente essa situação, com repercussões talvez 22, 23, por dificuldades econômicas que as famílias vão enfrentar, o desemprego, né? Então, assim, pelo menos podemos pensar nessa perspectiva de a pandemia está nos proporcionando falar melhor sobre esse assunto, mais profundamente, eu diria, para que a gente construa para o futuro possibilidades que, inclusive numa situação de calamidade pública que pode ocorrer em outro momento, né? Não digo uma outra pandemia, mas sabemos que é possível que nós tenhamos ferramentas para isso. Por isso que eu acho que o fundo é importante, mas em termos de definição desses recursos, é algo que realmente ainda tem que ser construído. Não dá para se dizer que, né, que a gente já saiba exatamente como fazer. Então, acho que é juntar os atores, como o Matheus falou, a Secretaria de Governança, a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, do Desenvolvimento Social, para que a gente possa pautar de onde é que virão esses recursos. A sociedade civil pode colaborar, né? Então, só que, falando um pouquinho da sociedade civil, esse trabalho com a sociedade civil tem sido muito importante assim, para a Secretaria. Eu vejo que essa gestão está abrindo portas para ouvir a sociedade civil. Eu acho isso um mérito. Eu quero colocar aqui que também sou presidente do Conselho de Segurança Alimentar, atualmente, aqui no município, e eu tenho feito diálogos com o Conselho Estadual de Segurança Alimentar. Inclusive, esse atendimento das cestas emergenciais, a gente fez um levantamento com o CONSEA, do Rio Grande do Sul, e junto deles está a Caritas e também a ONG Ação e Cidadania, que tem um trabalho importante, historicamente, né, com o tema da fome no município, no país. Então, assim, vocês devem estar a par que eles formaram um comitê gaúcho de emergência no combate à fome. E a gente, quando eu falo em comitê, então eu falo em Ação e Cidadania, CONSEA e Caritas Rio Grande do Sul. E a gente tem feito alguns diálogos ali para ouvir a sociedade civil, não só no Conselho Municipal, né? E eu acho que dali poderão vir também ideias, né, nesse sentido, Matheus, da gente pensar de como é que a gente vai construir o fundo. Então, com as secretarias e também com os conselhos, como é que esse fundo pode ser construído. Acho que a gente tem que ampliar essa discussão. Quero só deixar também uma colocação aqui importante para valorizar os nossos parceiros, que a prefeitura tem feito recolha de alimentos nos drives de vacinação, né? E quem é parceiro para essa ação é o Banco de Alimentos da Fiergues. E o Mesa Brasil tem sido um importante parceiro também na pandemia. O Mesa Brasil, do SESC, ele tem um trabalho de coleta urbana que ele recolhe nos supermercados frutas e vegetais que já não podem mais ser, já vão ser retirados, né? Já não estão com uma aparência tão adequada, e também produtos que já estão próximos da validade, e fazem a distribuição para entidades socioassistenciais. Acredito que a Cristiane está a par e de repente até receba, não sei como é que é esse diálogo, mas o que ocorre? Em 2020, o Ministério Público do Rio Grande do Sul convocou uma reunião para a gente fazer um protocolo de intenções para combate à fome e ao desperdício.
E nesse sentido, nós conseguimos agregar dois supermercados apenas, né, nesse atendimento que o Mesa Brasil faz. Então, outra coisa que eu acho importante é a gente fortalecer um trabalho como esse, por exemplo, junto às redes de supermercado, sensibilizar, né, a sociedade civil para que sejam Sim, ampliadas as doações para o Mesa Brasil. E dessa maneira, o atendimento também para as comunidades. sim. Vereador Matheus, durante a reunião da Comissão de Direitos Humanos também foram mencionadas aí outras sugestões, né? Inclusive até com relação à alimentação orgânica. Queria que o senhor comentasse também sobre essas outras ideias aí que surgiram na reunião. Nós tivemos a presença de representantes da Feira dos Agricultores Ecologistas, da Feira Ecológica do Bonfim, da COSEARGS, que é vinculada ao movimento dos trabalhadores sem terra, que é parte importantíssima da produção de produtos orgânicos no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul, e eles se disponibilizaram a ser parte desse movimento. De fato, o que a Carol acabou de comentar é muito importante, né? As feiras fazem doações semanais, assim como a COSEARGS também e outras tantas entidades que estão envolvidas diretamente na produção de alimentos. E nós precisamos da sensibilização desses segmentos também para ampliar o fluxo de doação e de parcerias. O que nós assistimos desde o início da pandemia é uma onda também de solidariedade e de ação da sociedade civil. Antes de entrar na Câmara de Vereadores, eu fui parte de movimentos que integraram esse processo no ano passado através do coletivo Nós por Nós. Nós arrecadamos 7 toneladas de alimento que foram distribuídos no Rubem Berta, no Morro da Vila Maria da Conceição, em outros territórios da nossa cidade. O trabalho que o Emancipa faz na Restinga, ele é fundamental. Então, essa rede ela vai ter que ser articulada como um todo. E não tem um outro agente melhor para fazer isso do que o poder público municipal através do executivo e do legislativo. Nós temos os recursos, né, desde o ponto de vista político e de legitimidade na cidade de Porto Alegre para chamar esses diferentes atores, articular eles e constituir a partir daí uma forma de atender a população da nossa cidade nessa situação de calamidade que nós estamos vivendo. O meu medo é que essa situação se estenda para além de 2021. A gente está diante de um quadro que pode gerar um trauma na sociedade brasileira e na cidade de Porto Alegre para os próximos anos. Infelizmente, essa é a tendência, porque uma crise econômica e social, ela é revertida num processo muito difícil de retorno de investimento público, né, de retomada desde o ponto de vista dos direitos sociais, então, né, reconstituição de uma rede de proteção social que inclui assistência, educação, cultura, direitos básicos na nossa cidade, que nesse contexto está se aprofundando uma situação de crise, certo? Desde o ponto de vista de moradia e várias outras questões. Então, é o momento agora da gente reunir esses setores, agir, se articular e pensar de maneira estratégica como nós vamos ampliando essa rede nas suas diferentes partes, né, nos seus diferentes elementos que compõem ela. Então, os restaurantes populares, como a Carol falou, nunca pararam, muito importante. Eu acho que agora é o momento de nós sensibilizar os setores da sociedade, do poder público, da iniciativa privada também, da necessidade de nós ampliar a rede de restaurantes populares, certo? Porque se nós temos uma população em situação de rua que passa de 2.000 pessoas, nós temos que ampliar a possibilidade de um atendimento direto, né, em termos de refeição, que é o direito mais básico dessas pessoas na nossa cidade, né? Outra questão, os centros de assistência social, né, os CRAS nas comunidades. Há vários estudos já que demonstram a necessidade de ampliação deles. E isso é importante, né? É óbvio que, por um lado, tem questões que oneram o Estado, mas, ao mesmo tempo, geram empregos também, certo? E isso ajuda a movimentar a economia da nossa cidade, atinge diretamente essas questões. E aí retomo, para finalizar, Felipe, a situação do próprio programa de renda complementar também. São recursos que, se vierem das receitas correntes líquidas do município, oneram os cofres públicos, sim, mas retorno também.
Porque à medida que esse dinheiro ele é investido diretamente em produtos básicos como alimentação, volta para os cofres públicos através de tributação. Vários estudos mostraram no ano de 2020 que se não houvesse o auxílio emergencial, o tombo no produto interno bruto do Brasil, que foi de cerca de 4%, poderia ter sido 10% a mais. Então essas políticas, nesse momento, elas ajudam a movimentar a economia. E não devem ser pensadas só como gastos, e sim como investimentos, porque salvam vidas e ajudam também a salvar a economia. Sim. Cristiane, algumas pesquisas têm mostrado que o índice de doações durante a pandemia tem caído. Na Restinga, como que você tem visto isso? Como que vocês têm trabalhado na Casa Emancipa para distribuir esses alimentos e como têm sido essas doações? A gente sente que 2021 caiu bastante as doações, os doadores. Nós não recebemos alimentos, respondendo para a Carol, de um órgão como Mesa Brasil, de ninguém. A gente tem um grupo de professores e professoras, porque a gente divide o território com uma escola municipal. Então, a partir dessa movimentação, a gente consegue fazer uma arrecadação, né, com vizinhos, com amigos de infância, tanto que a gente montou já um grupo que a gente chama de Amigos do Emancipa, que são essas pessoas que vêm buscando também por esses alimentos. Então, a partir disso, a gente vem montando as cestas, vem comprando os alimentos, pesquisando onde é mais barato para comprar, no caso de comprar a cesta pronta, ou dos itens para montar a cesta. Então, como a gente é uma ONG de educação popular, a gente ainda não está inscrito, não está participando de nenhum lugar que doe, a gente não buscou isso ainda, para nós ainda é muito novo. A gente também pensou que a pandemia passaria rápido, a gente não pensou que ia se estender tanto. E antes, no início também, a gente teve bastante pessoas que pela internet nos encontrou e doou. Agora a gente viu que caiu bastante, então a gente tinha uma média de 100 cestas no ano de 2020, mensal, e aí a gente caiu aí para uma média de 20 a 30, às vezes 40 cestas mensal. E também tem um outro lado, Cristiane, que eu queria que você comentasse também da realidade, que além da comida, né, da distribuição de alimento, também existe a falta realmente de dinheiro para a compra do gás, para fazer essa comida. Sim, a gente acaba auxiliando também algumas famílias que a gente tem já essa realidade do conhecimento, a gente auxilia essas famílias também com a compra do gás. Tem sido bem difícil, porque o gás, todos sabem, está bem caro, e essa é uma realidade que está sendo bem difícil para as pessoas, e a gente está ajudando como pode, assim. A gente tem que comprar o gás, a gente vai lá, chama os amigos da Emancipa, junta o grupo de professores e professoras que a gente montou essa rede de ajuda, e aí a gente consegue ajudar uma média de 2 ou 3 famílias mensalmente. Perfeito. Carolina, e nesse sentido, assim, né, o que daqui a pouco pode ser? Nós temos aí o auxílio, né, emergencial a nível municipal, daqui a pouco pode ser feito, porque nós temos grupos específicos também, né? Temos aí grupos de indígenas, temos grupos mais vulneráveis também a essa situação no momento. Tem se pensado aí nesse comitê multissetorial de chegar a essas pessoas, nesses públicos específicos também e essas diferentes realidades? Sim, com certeza. Na verdade, até semana passada tivemos uma reunião também nesse sentido, de atender populações quilombolas, povos de matriz africana, né? O que ocorre é assim, a assistência social já tem um atendimento mais assegurado, digamos assim, para os indígenas, né? Que é uma população que com certeza teve maiores dificuldades porque não podia sair das aldeias comercializar o seu artesanato, né? Então, elas nunca deixaram de ser atendidas, essas aldeias, né? Digo pela social, foram priorizadas. O que nós vemos é que os quilombolas não foram atendidos na sua integralidade
porque é um número muito mais expressivo de famílias, né? E aí o que ocorre é que agora nós estamos realizando esse diálogo um pouco mais próximo da sociedade civil, justamente para ver como é que a gente amplia esse atendimento e garante um atendimento mais amplo, eu diria, para os quilombolas também, né? Então isso tem sido discutido. E outra coisa bem importante, Felipe, nós temos construído algumas pontes com a Diretoria de Trabalho e Emprego, né, que também é da nossa secretaria, para que a gente faça um atendimento diferenciado para a população vulnerável, assim, e pense nas vagas mais específicas também para essa população. Então, atualmente é um trabalho que o Cine Municipal está desenvolvendo, tem atendido imigrantes também, e agora quilombolas, população em situação de rua, os restaurantes populares apoiam também para divulgar essa ação. Não sei, de repente vocês já têm até esse conhecimento, mas semana passada esteve na mídia essa informação realmente, porque o Cine está fazendo um esforço. Então, eu acho que temos que pensar, sim, na dignidade das pessoas, né, para ter a escolha do alimento, pensando em valores, e não só na distribuição de alimentos. Isso que eu acho extremamente importante. Não sei se uma renda mínima, mas que para algumas famílias, sim, seja dado, ao invés de cesta, crédito, né? Acho que essa é uma construção que a gente não pode deixar de pautar, pensando na dignidade das pessoas e também pensando em trabalho e geração de renda. Eu acho que a gente pode fortalecer aqui, né, a partir de nós, atores aqui, legislativo, executivo, sociedade civil, essa lógica de pensar num programa maior de trabalho e geração de renda. Eu acho que isso é essencial e, como o Matheus comentou, se a pandemia está se prolongando e a gente visualiza aí um cenário difícil para os próximos anos, eu acho que tem que pensar, sem dúvida, em trabalho e geração de renda. Como é que a gente aproxima esses setores, falando enquanto secretaria também, mas com a sociedade civil, para programas de geração de renda. Eu acho que as universidades podem ser bons parceiros para isso também, né? E como eu falei, eu acho que é assim que a gente vai garantir a dignidade das pessoas. É claro que emergencialmente a gente tem que pensar na entrega do alimento, mas as pessoas têm que ter autonomia para as escolhas e também pensando que só o alimento não dá conta, né, Felipe? Como a gente falou, o gás, outras necessidades da família vão ser pautadas aí. Então, é uma discussão que eu acho que tem que ser ampliada de trabalho, só para deixar aqui uma sementinha para a gente abrir um pouquinho mais com os restantes dos participantes essa questão de garantia de trabalho e renda. Pois é, isso é importante também, até porque as Nações Unidas estimam que 272 milhões de pessoas já estão ou estão prestes a entrar em uma situação de insegurança alimentar aguda pelo mundo em decorrência dos efeitos da pandemia da Covid-19. Quer dizer, a situação ela pode aumentar. E diante disso, vereador Matheus, como se pensar, né, nessa questão que a Carolina trouxe da renda? Trabalho e renda. O momento exige políticas emergenciais e aí entra a importância de fortalecer o auxílio emergencial desde o governo federal, que infelizmente, como a Cris já comentou, diminuiu muito seu valor e isso vai ter um impacto negativo nas condições de vida da nossa população, porque o governo federal é o agente que tem mais recursos, né? A maior parte dos recursos a nível nacional está na mão da União. Então, deveria vir deles uma política de combate mais ampla a essa situação que nós estamos vivendo. Mas, enfim, isso é uma primeira questão. A nível estadual também tem algumas ações que foram anunciadas, importantes, apesar de bem restritas, desde o ponto de vista do seu alcance. E a nível municipal nós precisamos ter medidas também nesse intuito, de transferência de renda emergencial, porque a pandemia exige isso. Por quê? A dificuldade de recuperação econômica ela está colocada. Então, nós estamos com uma barreira para pensar o elemento da geração de renda e de emprego. Eu acho que aí também, né, não contribui a política econômica que está sendo desenvolvida de cima a baixo pelos governos também, porque ela tem privilegiado medidas de aumento das privatizações, de restrição das possibilidades dos governos, né, e do Estado
atuarem, né, sobre setores econômicos estratégicos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, o tema do gás de cozinha, é um absurdo. O Brasil, ele é um dos maiores produtores de gás GLP do mundo, né? E hoje, pelo fato de nós termos a Petrobras com essa política de preços diretamente vinculada com as flutuações do mercado internacional, a população brasileira não consegue ter gás para cozinhar. Isso é um absurdo. Eu vi uma matéria ontem no jornal dizendo fogão a lenha vira o novo xodó nas casas brasileiras. Olha, eu acho ridículo que um veículo de imprensa faça uma notícia nessa forma, inclusive, porque não é que virou o xodó, é que as pessoas nas periferias estão tendo que se colocar numa situação que ela é humilhante de ter que estar cozinhando a lenha por não ter dinheiro para comprar gás de cozinha. E isso não precisava ser assim num país, repito, que é um dos maiores produtores de GLP do mundo. Vários estudos mostram que o gás de cozinha poderia estar custando R$40. E não está assim, está perto de R$100. Então a política econômica como um todo que vem sendo desenvolvida, ela não ajuda na recuperação. Pelo contrário. De qualquer forma, eu concordo que nós precisamos ter, sim, medidas amplas que incentivem a geração de renda. E nesse momento, para além da proteção emergencial a quem não consegue acessar uma situação de empregabilidade no Brasil, nós precisamos ter aqui um apoio mais amplo para principalmente os pequenos e médios empreendedores, né, empresários na cidade de Porto Alegre. Porque os grandes, a gente já viu, já se provou em 2020 que eles conseguem fazer os seus meshes internos, né, movimentam determinados segmentos dentro da sua estrutura e sobrevivem. Agora, a quebradeira generalizada, ela está localizada nos pequenos. E aí nós precisamos ter política de incentivo, precisamos ter um apoio desde o ponto de vista dos tributos, né? Precisa ficar mais leve a relação que o Estado e a Prefeitura estabelece com esses segmentos para que eles possam sobreviver. Sim. Cristiane, e com a pandemia aí, se viu essa realidade cada vez mais, né, colocada, as desigualdades foram mostradas, né, de uma forma realmente mais visível, né? E como você vê essa questão da geração de renda e de trabalho, visto que também tem essa questão econômica, muitas pessoas perderam trabalho, inclusive até perderam a moradia. Sim. Essa questão da moradia, ela é muito presente aqui na Restinga. A gente tem bastante ocupação e nem mesmo essa ocupação tendo espaço para comportar a quantidade de pessoas, né? Porque não é só perder a moradia, as famílias crescem, né? Os crescem precisam de um lugar para morar, então a gente precisa também falar e pensar sobre isso. A outra coisa é que a gente tem culturalmente dentro da periferia, principalmente dentro da Restinga, uma onda de empreendedores que trabalham com cabelo, corte de cabelo, são barbers, são mulheres que trançam, são mulheres que fazem unhas. E a gente precisa pensar sobre esses trabalhadores também. E a gente tem aqui a cada esquina praticamente com um trabalhador desse tipo. Também muitas pessoas que vendem cachorro-quente, tem aí casas de bebida, que vendem todo tipo de desde o refrigerante, a bebida alcoólica. Então, é uma onda que se tem dentro da periferia, que é preciso ter um olhar sobre isso, valorização sim, mas a gente sabe que a gente está na pandemia, e aí a gente precisa pensar como valorizar, como fazer essa geração de renda andar para frente. A gente não pode achar que só investir neles e tal vai andar, não vai andar. Eles precisam de clientes, pensar na segurança, né, na saúde, para que possa empreender, para que possa os negócios andarem, né? Tá certo. Bom, nós chegamos ao final do Porto Alegre em Debate e podemos hoje aí conversar, debater aspectos, políticas
discussões que podem ser feitas para acabar com a fome e a insegurança alimentar aqui na capital gaúcha. Aos nossos convidados, muitíssimo obrigado pela presença e nós esperamos você em outra edição do programa e sempre acompanhe, se possível, as nossas produções no site da Câmara Municipal de Porto Alegre e também nas nossas redes sociais. Até a próxima!